Quando eu era pequena, eu falava que eu ia ser poeta e as pessoas achavam isso engraçado, porque poeta não é profissão. E não foi o que aconteceu mesmo. Eu acho que a poesia me escolheu. Todo pôr do sol tem um sabor de início e fim. Encontro. Se eu disser que a literatura salvou minha vida, é mentira. Ela o fará muitas vezes ainda, porque não posso estar a salvo. Sento e escrevo. Eu sempre escrevo. Cada vez mais palavras desconexas. Eu já escrevi bem, hoje eu só escrevo. E quando me dói, vou fincar os pés na terra. Eu sempre volto à terra. É como se terra e palavra fossem metades da mesma moeda. Esse é um poema meu, né? É difícil a gente declamar os nossos próprios poemas. Mas eu pensei nele porque eu gostaria que outras mulheres pudessem fazer o mesmo. Uma forma de incentivar que outras mulheres também declamem as suas histórias, declamem os seus poemas. E eu falo de ser mulher como uma condição da existência mesmo, uma condição social, que mesmo dentro das nossas particularidades, das nossas diferenças, a gente partilha, e eu acho que a gente devia falar mais sobre isso. Dá-me a tua mão. Vou agora te contar como entrei no inexpressivo que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2. De como vi a linha de mistério e fogo e que a linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Existe um sentir que é entre o sentir. Nos interstícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Esse é um trecho de A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Eu escolhi esse trecho porque eu acho que ele conseguiu me dizer que a gente pode procurar coisas e existências nas pequenezas, assim, né? Que investigando entre as coisas, entre os sentimentos, entre a matéria mesmo, a gente encontra outras formas de existir e de viver. E receber, mas quem dirá? Um útero é do tamanho de um punho. No útero cabem cadeiras, todos os médicos couberam no útero, o que não é pouco. Uma pessoa já coube no útero. Não cabe num punho, quero dizer, cabe, se a mão estiver aberta, o que não implica gênero, degeneração ou generosidade. Ter alguém na palma da mão, conhecer como a palma da mão, conhecer os dois, um sobre a outra. Quem pode dizer que conhece alguém? Quem pode dizer que conhece a degeneração? Quem pode dizer que conhece a generosidade? Só alguém que sentiu tudo isso, no osso, o que é uma maneira de dizer, a não ser que esteja reumático ou o osso esteja exposto. E eu escolhi este poema porque é da Angélica Freitas. E a Angélica Freitas é uma poeta contemporânea. Eu gosto muito da obra dela, da literatura dela, porque é uma autora que está muito atenta ao contemporâneo, à sociedade contemporânea, né? Ela se faz presente nas redes sociais. Tem um poema dela aqui magnífico, que ela se utiliza do Google para falar da mulher. Então ela vai fazer uma pesquisa e a partir da pesquisa que ela faz no Google, ela faz o poema. Então ela tem um dinamismo, um ritmo. Eu gosto muito dos poemas dela e como eu sou uma pesquisadora também do contemporâneo, eu sempre leio autoras contemporâneas, eu fico fascinada, assim, né, por saber o que as minhas contemporâneas estão escrevendo. Atualmente, a minha maior referência feminina é a Clarice. Eu demorei muito tempo para ler a Clarice, assim, eu acho que eu fui ler os livros dela, comecei a ler em 2016. Eu tinha um pouco de preconceito assim, com ela, porque achava, muitas frases citadas na internet, aquilo me incomodava um pouco. Uma vez assisti uma entrevista com ela na TV Cultura, acho, de 70,
dos anos 70, né? Não lembro exatamente o ano. Que achei ela uma figura muito triste, assim, muito difícil. Então acho que não quis me identificar com ela. Acho que mais por essa figura assim que eu não quis me identificar do que não me identificava realmente. E aí eu estava fazendo uma oficina com uma escritora e eu mandei um texto para ela e ela falou assim: é muito difícil escrever como Clarice. E me dando dicas de como melhorar o meu texto. Ela estava me criticando, na verdade, né? Que era dizendo assim, não tente escrever como Clarice porque é muito difícil. Só que eu nunca tinha lido Clarice. Aí eu falei, então eu preciso ler para saber o que eu tô fazendo errado, né? E aí eu comecei a ler e eu gostei muito. E assim, eu acho que eu já li basicamente a obra completa. O que estou a admirar. Eu escolhi um texto da Cora Coralina, que é uma das pessoas que mais me inspira a escrever, por muitos motivos, porque ela é uma mulher guerreira, foi uma mulher guerreira. Publicou depois dos 70 anos de idade, então ela tinha uma relação com a escrita, uma relação de amor com a vida, e ela apresenta isso nos seus poemas. Então eu escolhi Aninha e Suas Pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove pedras, plantas, roseiras, faz doces. Recomeça. Faz da tua vida mesquinha um poema. E viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entraves o teu uso a quem tem sede. A ideia desse projeto já me acompanha há alguns anos. Na minha trajetória na literatura, em algum momento eu percebi que estava muito sozinha. E eu me perguntei onde estavam as outras mulheres que também escrevem e por que a gente é invisível nesse cenário. Aqui na região a gente tem um mercado editorial muito restrito, muito pequeno, e de uma forma geral esse mercado ele sempre foi reservado a uma elite intelectual, majoritariamente masculina. Então, o projeto ele vem fortalecer as escritoras da região e também incentivar que novas escritoras anônimas apareçam. Eu espero sinceramente que a gente consiga reivindicar esse espaço, forjar esse espaço aqui na região. Nós somos muitas, então nosso espaço precisa ser grande. Eu adoro costurar, fazer roupas para minhas bonecas. Uso linha, agulha e fita métrica. A minha mãe não gosta que eu use a tesoura grande, por isso uso a tesoura da escola. Faço saias e vestidos de retalhos coloridos. Essa escrita que eu produzi, ela tem muito a ver com o meu trabalho atual, que é o trabalho que eu desempenho com crianças já há 3 anos, quase 4 anos. Mas assim, a minha escrita ela está muito conectada a questões étnicas, questões de negritude, uma história do passado, uma história familiar. Uma das histórias é uma história que minha mãe contava. Minha mãe é uma mulher negra, costureira, e ela sempre tinha muitas histórias. E essa história, ela contava uma história dela pra gente quando criança. E aí quando eu comecei a entrar nesse meio infantil, comecei a vender livros e contar histórias, essa história da minha mãe me veio à cabeça e eu comecei a escrever ela. É uma narrativa dela, né? É uma história muito oral, né? A minha mãe, ela era uma contadora de história nata, assim, ela não tinha nenhuma, não era a profissão dela, ela simplesmente contava. Acho que eu herdei um pouco isso dela. Então, as minhas histórias, elas têm a ver com um passado afetivo, né? Um lugar afetivo meu. O nome dessa poesia é Meu Cansaço Pode Continuar a Falar. Ai, eu tô cansada. Eu estou cansada. Eu só tô cansada, sei lá. Eu tô cansada de tudo. Acho que é isso. Eu estou cansada de sempre ter que me maquiar, mesmo quando eu estou mal, para sair na rua e dar a sorte de, naquele dia, naquele momento, naquela hora, naquele minuto, naquele segundo, naquele milésimo, estar passável. Eu estou cansada de pisar para fora de casa, sabe? Eu não sei o que é, mas eu estou cansada.
Cansada de ouvir as pessoas errando o meu pronome, o nome, o tempo todo. Cansada também de sempre ter que corrigir essas mesmas e outras pessoas. Até mesmo quem erra de forma não provocativa e intencional. É sobre eu estar cansada de sempre lembrar para essas pessoas que eu sou mulher e não esse homem imposto a mim. O processo da escrita, ele vem antes do processo da técnica da mesma escrita. A escrita também é sobre escrevivência, é sobre mulheres que escrevem a sua perspectiva do que sentem a partir de uma realidade na qual ela é submetida, sobre os seus sentimentos, sobre os seus afetos, sobre os seus desafetos, né? Sobre a sua dor, mas também sobre a alegria. Ser mulher, ser travesti, ser uma mulher trans é alegria, também é sinônimo qualificativo e não um sinônimo pejorativo. É preciso a gente construir essas novas possibilidades e também possibilidades de estar cansada. Eu acho que foi exatamente sobre esse ponto. Quando eu estou numa oficina e eu escuto que a técnica ela tem que se entrelaçar a partir da minha leitura, a partir do que eu quero e a partir do que eu quero falar, do que eu quero conduzir, eu começo a ver possibilidades artísticas. Quando eu olho para mim, uma mulher travesti, preta, gorda, pansexual, eu começo a confrontar todas as circunstâncias maléficas, hediondas na qual fui submetida. Estar em contato com isso é um lugar assim de vulnerabilidade muito grande. Eu tenho que estar vulnerável para construir a minha arte. Eu digo que o afeto, na verdade eu digo que a arte, a escrita é o afeto que me negam. É o amor que eu não tenho. É o toque que eu não recebo e se recebo é numa condição precária. Transpasse, enlace sua trama ao que chamam de... Meu poema chama-se Oportunizar Mulheres. Precisamos ir além, pois as mulheres são batalhadoras e fortes como ninguém. Compra-se coisas desnecessárias, o livro pode ficar para trás. Leitor que é leitor, cultiva a leitura e o satisfaz. A valorização na Europa pode ser elitizada, mas a região dos lagos, a cultura não é estagnada. O projeto Mulheres de Sal veio para oportunizar mulheres. A busca é constante, a leitura essencial. A violência doméstica, que impede algumas mulheres de avançar, talvez seja um marco na revolução de outro patamar. Este projeto foi enriquecedor para mim. Aprendi que o livro é uma ferramenta para eu evoluir. Eu quis retratar a sociedade, né? Eu, como negra nessa sociedade, como filha de família humilde, estou retratando aí nesses poemas que toda mulher é capaz, é só persistir os seus sonhos. Para quebrar os próprios ossos, é preciso coragem. É tão dolorido mostrar nossas fraquezas e reconhecê-las como parte de nós e aceitá-las, para que assim nos compreendamos e também nos perdoemos os próprios julgamentos e reprovações. Quem neste mundo pode julgar aquele que se expõe em qualidades e defeitos que o fazem humano e não máquina? Arregalar os olhos e olhar profundamente dói. Não conseguir verbalizar o que está explodindo no corpo dói. O desespero, o medo, o fracasso de não ter o que mostrar de nosso dói demais. Voltei os olhos para dentro de mim e vi uma menina que outrora sentia medo de tirar as rodinhas de bicicleta. Vi uma mulher insegura, cansada e que batalha e aposta no 1% de chance de que tudo isso vai valer a pena. Porque já vale. Existem conexões, olhares atentos e sinceros aos meus sucessos e dores, trocas e abraços, estreitamento de contato com os velhos amigos, amigos que não são muito mais amigos, novos amigos, relações. Esse texto foi, na verdade, uma revisitação assim, de um momento que eu já vivi, que, na verdade, eu revivo assim, constantemente, que é essa ponte, sabe, entre o passado. De repente, a experiência materna me permita mais esse encontro com o que eu já vivi, com a menina que eu já fui,
e essa conexão, né, com quem eu venho me transformando. Muito também com o que eu passo para os meus filhos, o que eu vejo delas e que elas me retornem, essa troca. Sem dúvida, a experiência materna me coloca num eixo de muito mais reflexão assim, acerca de quem eu sou e de quem eu quero me tornar para elas também. Eu cresci aqui e eu acho que quando a gente escreve, a gente imprime um ritmo. E muito desse ritmo está ligado a essa cidade, o fato de ter crescido em volta dessa lagoa, observando o mundo. Eu acho essa cidade bem poética também. Foi um privilégio ter crescido aqui e diz um pouco do meu desejo de liberdade. Eu entendo que todas nós que escrevemos, todo escritor, toda escritora, tem uma relação com a sua origem, com o seu passado, com aquilo que você é. E aquilo que você é tem a ver com o local onde você está inserido. Tem a ver com de onde você veio e para onde você vai. A cidade de Rio das Ostras agora é a minha casa. Né? Eu moro aqui há quase 15 anos, mas eu vim de uma cidade de um poeta, né? Que é Casimiro de Abreu, que é a cidade de Casimiro de Abreu. Isso teve uma relação muito forte comigo na minha educação. Porque eu lia o poeta na escola, porque eu via outras pessoas produzindo poesia à minha volta. E em detrimento disso, em razão disso, tudo à minha volta respirava poesia. Eu sou de uma família de músicos, mas a minha casa sempre teve muita relação com literatura. Apesar da escrita ser um processo de autoconhecimento constante, né? Olhar para essas paisagens, olhar para os lugares onde eu cresci, me trazem esse material. E eu acho que o desafio da minha escrita é justamente o que eu coloco no meu texto. Sou a terceira filha de 4 irmãos, eu me orgulho muito da minha cidade. E esse projeto Mulheres de Sal tem muita representatividade na minha vida, porque até os meus 9 anos de idade eu morava nas Salinas, onde hoje é a Nova São Pedro, né? E eu me orgulho disso, porque era a profissão do meu pai. O meu pai era o sustento do sal que ia para a minha casa, para a mesa, o qual meu pai, ele trabalhava só para comprar alimento, por sinal era muito farto. E a minha mãe fazia outros complementos como lavadeira. Quando eu falo lavadeira, né, de máquina de lavar, na bacia de alumínio e manualmente, onde lavava, passava roupas para nos estimular na escola, mas a leitura sempre foi presente na minha vida. Apesar da minha mãe ter pouca instrução, ela ter parado de estudar na 4ª série, que hoje é o 5º ano, ela sempre nos estimulou e nos motivou a estudar. Lá em casa tinha sempre um livro. E eu comecei a ser alfabetizada, comecei a ler, escrever, saber a vivência do mundo da escrita com apenas 4 anos de idade. O qual também, por ela, que eu estou também aqui, é minha incentivadora e inspiradora. Eu não vim de uma família leitora, eu não cresci vendo os meus pais lendo, nem lendo jornal, né? Não cresci no meio de uma sala rodeada de livros, com biblioteca, nada disso. Mas eu vim de uma família que sempre me incentivou a leitura, né? A educação sempre veio em primeiro lugar. Meu pai como garçom e minha mãe como artesã, eles sempre falaram que o meio de você conseguir ascensão social, você ser uma mulher independente financeiramente, é por meio da educação. E eu lembro desses meus primeiros escritos ainda na infância, porque apesar de não ter vindo de uma família leitora, né, eu vim dessa família que sempre incentivou tanto a educação a ponto de se endividar comprando uma escrivaninha. E eu tenho essa memória muito viva
Assim, eu fico até um pouco emocionada porque quando eu ganhei a escrivaninha que foi colocada no meu quarto, foi o auge, assim. Ai, agora eu vou ter o meu cantinho para poder escrever o que eu quiser, para poder ler, para poder estudar. E eu lembro que os meus primeiros escritos veio com essa escrivaninha também. Essa escrivaninha é um objeto que aparece muito hoje ainda nos meus escritos. Eu acho que vai sempre aparecer porque é escrivaninha, eu tô escrevinhando, né? Eu tô escrevendo. E deu certo esse incentivo da família, esse incentivo da escola, apesar de acreditar hoje, e eu tenho uma filha, que o exemplo é fundamental, né? Quando ela me vê lendo, os olhinhos dela brilham. Então, o incentivo à leitura também tem que ser muito, né, pelo exemplo. Eu sou daqui e onde eu me vejo aqui? Onde eu tô nessa cidade, sabe? Eu nasci e com os meus 3 anos de idade eu fui imposta a ir para a igreja. Até os meus 15 anos de idade, mais ou menos, eu fui. Eu era da igreja evangélica. Ali eu aprendi que me matar seria possível e seria determinante para que eu não pudesse ir para o inferno. Para que eu pudesse continuar aqui e não ter o medo de um dia queimar num fogo ardente. A Linda Quebrada, ela fala muito isso, que a palavra Deus é uma palavra bonita porque ela vem formada pelos pronomes, tudo mais eus. Quantos eus eu construo dentro de mim? Só que as pessoas aniquilam os meus eus, sabe? E colocam só nessa perspectiva religiosa. E aí quando a gente fala de conexão, a gente fala de divergências. A gente fala de diferenças também. Porque só o ato de você conectar pressupõe que existe uma realidade diferente da outra realidade. Eu preciso conectar essas realidades, né? Então a importância, ela se dá a partir do momento que a gente não é o pensamento do homem. Eu acho que, primeiramente, tem uma condição feminina, assim, muito solitária, né? E eu acho que qualquer tentativa de conexão entre mulheres, seja por escrito ou seja por qualquer outra forma de fazer comum, assim, né? Eu acho que é válida, é muito importante para tirar as mulheres desse lugar de solidão, assim, né? E especificamente em relação à escrita, eu acho que, primeiro, porque tem muitos grandes homens que escreveram muito, a gente lê, eu já na minha vida com certeza li muito mais homens do que mulheres, eu acho que basicamente todo mundo, né, porque a gente é mostrado aos homens. Eu acho que unir essas mulheres que têm esse interesse pela escrita, acho que engrandece a escrita feminina, né? Eu acho que o mundo é das mulheres. Eu acho que as mulheres elas estão aí para agregar e para trazer o melhor, né? Trazer questões que não são faladas, né? Tudo que está escrito aí foi muito escrito por homens, por uma sociedade patriarcal, né? Eu acho que a mulher, ela traz outros conteúdos, outras problemáticas, outras questões, né? E que a gente se apaixona cada vez que lê, porque acaba tocando na gente, né? Então, eu acho que essa oportunidade, essa oficina, né, para a gente poder entender como é que funcionam todos os processos, tanto da escrita, da produção, como chegar na parte de publicação, eu acho que é muito importante, porque eu, por exemplo, tinha vontade de entender qual era o caminho, né, qual é o norte para você publicar. Então, onde eu teria isso se não fosse dentro de uma proposta dessa, de uma oportunidade dessas? Então, eu acho que é super importante, assim, tudo que é direcionado às minorias, né, é sempre importante. A conexão entre mulheres é um ato revolucionário. O processo de escrita, ele é muito solitário. A gente vive um mercado hoje editorial que exclui mulheres trans, mulheres negras, mulheres não brancas, mulheres indígenas. Mas quando essas mulheres percebem que é somente pelo coletivo e no coletivo que a gente vai conseguir se organizar e mudar de alguma forma, ainda que de forma muito incipiente ainda, a estrutura,
eu acho que é um ato de revolução. A gente precisa mesmo de ter, assim, se conectar com outras mulheres que estão escrevendo, mulheres leitoras que têm vontade de escrever, mas se sentem inseguras, porque a gente vive, né, numa sociedade que está o tempo todo minando a sua possibilidade de ser uma autora, de ser uma escritora. Para mim, pensamento e palavra são coisas muito próximas. E a literatura é uma forma de elaborar esse pensamento, de lapidar a palavra. Então eu acho que fazer um projeto voltado para mulheres, para a formação literária de mulheres, é uma coisa muito poderosa. O projeto Mulheres de Sal veio num momento muito necessário para a gente. Para as mulheres, especificamente as mulheres aqui da região, que tem falta, né? A gente sente falta de um apoio, de um incentivo, de uma direção. A gente tem muito conteúdo. E trocar, permitir essa troca, permitir esse incentivo é um pontapé inicial para a gente fazer essas mulheres, nós, né, colocar a nossa palavra também e nos fazer visíveis, né? E quando a gente coloca várias mulheres assim, é uma explosão de experiências, de troca, que são sempre muito valiosas. Esse encontro, apesar de ter sido online, que é a estrutura que a gente está tendo no momento, permitiu sim esse reconhecimento. É de fundamental importância e de fundamental relevância a mulher se relacionar com a literatura não só como consumidora, mas como produtora. E essa é uma relação que se estabelece com muito mais força agora, porque a mulher se compreendeu nesse espaço de produtora de arte, de produtora de literatura e não só de consumidora. E eu falo isso com muito orgulho, a gente está entrando numa década onde a mulher produz de tudo. Produz conto, poema, poesia, a mulher pode produzir terror, a mulher pode produzir o que ela quiser. Que nós podemos produzir aquilo que amamos. E se somos mulheres tão diferentes no mundo, com tantas relações, com coisas diferentes, por que a mulher não pode produzir na literatura todo tipo de relação com ela? Eu acho que juntar mulheres, agregar mulheres em qualquer projeto ligado à arte, não só à literatura, é um ganho, porque a mulher se identifica, se reconhece e se fortalece. E muda a lógica, o pensamento, a forma de falar. Nós precisamos melhorar o mundo na sua lógica, na sua relação, no tratamento com as mulheres. O modo como nós educamos as nossas meninas, o modo como nós preparamos a mulher para esse mundo onde existe tanta violência, existe tanta rejeição da opinião feminina sobre as coisas. Eu acho que a literatura é a nossa maior arma, porque a palavra é a coisa mais poderosa que existe. Todo pôr do sol tem um sabor de início e fim. E a multidão não quer saber se é sim e não, se é não e sim. O que restou admirar, o que restou dentro de mim, há de rimar com som de mar, com som de fé, cheiro de dar e receber, mas quem dirá?